Bom, deixe-me resumir a história para você que não a conhece e lembrá-la a você que já conhece. Israel estava vivendo um período de fome, porque ela estava sitiada. O exército inimigo cercou Israel. Israel não conseguia sair e a comida não podia entrar em Israel, porque os inimigos estavam à porta de Israel. Por causa disso, se instalou um período de crise, um período de fome muito grande em Israel. A comida de dentro dos portões de Israel foi acabando e comida não podia entrar porque eles estavam cercados pelos inimigos. Então eles viveram talvez um dos períodos mais críticos na história de Israel. O povo começou a passar muita necessidade. E porque começaram a passar necessidade, houve uma crise em relação, ou na relação entre o povo e o rei. Eles culpavam o rei por aquilo, o rei, por sua vez, culpava o profeta, um culpava ao outro. Chegou ao ponto, irmãos, de uma mãe propor a uma outra mãe comerem os seus próprios filhos, porque elas perceberam que tanto elas como os seus filhos morreriam de fome. Talvez em um ato até de misericórdia, para não ver o filho morrendo, definhando de fome na sua frente, decidiram de forma desumana, levadas pela circunstância, a matar o filho. E isso chegou ao conhecimento do rei. Quando isso chegou ao conhecimento do rei, o rei se indignou de tal forma que quis punir alguém. E esse alguém que seria punido era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi, como outros profetas de sua época, um homem muito influente nas decisões dos reis, porque era visto como um porta-voz de Deus, às vezes muito honrado e às vezes muito odiado. Em uma ocasião anterior, Eliseu entregou os inimigos na mão do rei, mas não deixou o rei matá-los. E talvez o rei levou isso como culpa de Eliseu, porque se tivesse matado os inimigos não estariam agora sitiando Israel e punindo Israel com essa fome, com essa crise violenta. Quando o rei foi conversar com Eliseu, com o intuito de punir Eliseu pela crise, achando que a culpa era de Deus e não podendo punir a Deus, puniria então a Eliseu. Eliseu faz uma predição, Eliseu fala com o rei que Deus estava provendo o sustento, que Deus traria resposta milagrosa, que em 24 horas Deus iria fazer com que as janelas do céu se abrissem, que no prazo aproximado de 24 horas, toda a escassez seria transformada em abundância, toda a fome seria saciada, que haveria abundância, que haveria fartura, que algo como o dólar que está aí lá por torno dos R$4, cairia para 50 centavos. E aí então o rei ficou abismado, mas ele sabia que Eliseu era um homem de Deus. Porém, um dos capitães que auxiliava o rei duvidou daquilo, dizendo a Eliseu, mesmo que Deus pudesse fazer janelas nos céus, isso não seria possível. Uma mudança do dólar de R$4 para 50 centavos, isso é impossível. Comida em abundância para um povo que está há meses morrendo, padecendo de fome, isso será impossível. Eliseu então olha para aquele homem e mais uma vez, como voz profética, mais uma vez como alguém que tem relação com Deus e Deus lhe mostra o que está para acontecer, então Eliseu diz àquele homem, você vai ver isso se cumprir, porém você não vai desfrutar do cumprimento desta promessa. Você vai contemplar, mas você não vai poder participar disso. Pois bem, as horas se passaram. O tempo que Eliseu disse que aconteceria começou a findar. Havia uma expectativa daqueles que criam, havia um ceticismo daqueles que duvidavam do poder de Deus ou da manifestação de Deus e até mesmo do caráter do profeta. Mas mais ou menos próximo
do período que Eliseu disse que haveria fartura. E veja bem qual era o nível da expectativa. Fome há meses. E há uma expectativa de que se aquele homem for um homem de Deus, e se aquela mensagem realmente veio dos céus, amanhã haverá fartura. E neste meio tempo, alguns homens estavam do lado de fora dos portões. Alguns homens que eram ignorados, tanto pelo povo de Israel, quanto pelos inimigos. Eram leprosos. Haviam 4 leprosos que, para não contaminar Israel, foram colocados do lado de fora dos portões de Israel. E quando os inimigos sitiaram Israel, cercaram Israel, esses 4 homens estavam lá. Mas os inimigos não fizeram conta destes homens. São moribundos, estão prestes a morrer a qualquer momento, deixa eles aí. E o povo de Israel não abriu os portões para eles. Então eles estavam ali na periferia, jogados do lado de fora de Israel. Eles estavam lá e começaram uma conversa entre eles. 4 leprosos. Um olhou para o outro e disse: por que que nós não vamos até o acampamento dos inimigos tentar arrumar comida? Uma vez que Israel está passando fome. Nós vivemos e somos sustentados por aquilo que sobra de dentro da cidade. Aquilo que eles nos dão é o que nós comemos. Eles não comem há muito tempo. Nós não comemos há mais tempo do que eles. E se nós ficarmos aqui, nós morreremos. E se nós formos até o acampamento dos inimigos, o máximo que pode acontecer conosco é morrermos. Há uma possibilidade, ainda que remota, há uma possibilidade, ainda que muito pequena, de nós conseguirmos comida lá. É bem provável que ao chegar lá, eles nos matem. Mas morrer já é o nosso destino. Morrer já é a nossa opção única. Então vamos até o acampamento dos inimigos, vamos bater palma lá. E vamos dizer: tem comida aí? E se eles nos matar, nós morreremos. Porém, se não nos matar, encontraremos uma solução para o nosso problema. Então eles se levantaram. A Bíblia diz que era no cair da tarde. Certamente um horário que antecedia o previsto pelo profeta. Então eles vão para o acampamento dos inimigos. E quando chegam no acampamento dos inimigos, eles são surpreendidos porque o acampamento dos inimigos está vazio. Não tem ninguém no acampamento dos inimigos. Tudo vazio, apenas o gado, apenas as ovelhas, apenas a comida, as roupas, os bens estavam lá. Os soldados, as pessoas não estavam mais lá. Então, eles sentaram, comeram e se fartaram da comida que os inimigos tinham deixado lá. Porque quando nós lemos o texto, nós descobrimos que há uma ação de Deus aí. Que a Bíblia diz que no mesmo momento em que eles se levantaram para ir até o acampamento dos inimigos, neste mesmo momento, Deus fez algo miraculoso. Deus fez os inimigos, lá no acampamento, ouvir uma marcha de um exército poderoso. Eles ouviram barulho de exército. Deus fez com que um barulho, creio eu, a Bíblia não trata disso especificamente, mas creio eu, que foi uma amplificação dos passos dos 4 leprosos. Porque lá no acampamento dos inimigos, no mesmo horário, a Bíblia nos afirma isso, que no mesmo horário que eles se levantaram para ir caminhando até o acampamento dos inimigos, neste mesmo horário, os inimigos ouviram passos de exércitos, mas eram só 4 homens que estavam indo. Então eles ouviram os passos e eles imaginaram: eu acho que o povo de Israel saiu de dentro de Israel, está vindo contra nós. Acho que eles conseguiram reforços com os povos vizinhos, porque pelo barulho são exércitos, e não apenas o exército de Israel. E quando eles estavam então apavorados por causa do barulho dessa marcha que eles ouviam de muitos exércitos, eles fugiram sem olhar para trás. Eles foram embora deixando
tudo para trás, deixando comida, deixando gado, deixando os animais, deixando roupas, deixando bens, deixando tudo, e fugiram. Então, quando os 4 leprosos entraram, foi logo depois da fuga deles. E quando eles entraram, não tinha ninguém. Estava lá tudo, muita fartura. Eles sentaram e comeram. Eles sentaram, imagine um camarada que não come há meses. Um camarada que não vê um pãozinho há meses. Que não toma um cafezinho há meses. Que não sabe o que é um copo de leite há meses. E aí então encontra lá, porque pelo horário, era mais ou menos no horário da janta que os caras fugiram. Eles encontram a mesa posta, encontram a geladeira cheia, então eles sentam e comem e se fartam e estão se deliciando. Quando de repente, um olha para o outro e diz: não é justo o que nós estamos fazendo. Não é justo o que nós estamos fazendo. Porque os nossos irmãos, lá atrás das muralhas, na cidade protegida, estão com fome. Sim, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, os nossos líderes, os nossos amigos, as pessoas que são sangue do nosso sangue, as pessoas que são pessoas como nós, que têm um estômago que dói igual ao nosso com a fome, que sofrem com a fome, que estão chorando pela fome, estão lá. E aqui tem comida o suficiente para todos. Aqui há abundância de alimento, dá para nós e para mais uma multidão, e não é justo que nós comamos enquanto os nossos irmãos morrem de fome. Então vamos voltar para lá. Agora nós já estamos abastecidos, agora nós já estamos fortalecidos, vamos voltar para Israel, vamos anunciar essa boa notícia, porque comida para quem tem fome é boa notícia, porque roupa para quem tem frio é boa notícia, porque alimento para o filho, para um pai que está vendo o filho morrer de fome é uma boa notícia. Então vamos voltar lá, diziam eles, e vamos dar esta boa notícia ao nosso povo, vamos dizer: achamos comida em abundância, o tempo de fome acabou. Então eles voltaram, e eles entraram nos portões, e disseram ao rei: Rei, há comida em abundância, o acampamento inimigo está vazio, a comida está sobrando, e nós podemos ir lá com todo o povo e buscar comida para os nossos filhos, mantimento para as nossas casas. O rei ficou meio receoso. O rei disse: deve ser uma armadilha. Vamos enviar homens, porque esses homens vão lá e, se for uma armadilha, eles vão morrer, mas é uma opção, porque nós vamos morrer de fome. Eles enviaram homens, estes homens viram, era comida de verdade. Comeram também, se fortaleceram e voltaram para a cidade e anunciaram para toda a cidade: gente, é verdade, tem comida. Houve então uma grande marcha. As pessoas saíram de Israel, os portões se abriram e eles foram para o acampamento do inimigo e pegaram comida, e pegaram tudo que podia, pegaram os bens, pegaram as comidas, pegaram os mantimentos, pegaram tudo que tinha lá. E disseram: agora vamos voltar rápido, porque os nossos filhos têm fome, porque as senhoras e os senhores que nós deixamos lá estão com fome. Vamos voltar para alimentar os nossos. E voltaram numa marcha veloz. A profecia estava prestes a se cumprir. Tudo aquilo que o profeta Eliseu tinha dito, que haveria abundância no dia seguinte, estava para se cumprir. O povo estava voltando carregado de comida, carregado de bens. E o comandante? Aquele comandante que não acreditou. Aquele comandante que disse que Deus não podia fazer uma coisa dessa, que não teria poder para fazer uma coisa dessa. Pois bem, esse comandante estava na porta da cidade, quando o povo veio em uma marcha, preocupados em alimentar os filhos. De longe, ele viu
e os seus olhos puderam contemplar comida em abundância. Ele pôde contemplar que tudo aquilo que o profeta tinha anunciado era uma verdade. Mas quando ele se aproximou e disse, é verdade, talvez sobre uma coxa de frango para mim. É verdade, eu também vou saciar a minha fome. É verdade o que ele falou. Mas quando ele pensou em participar do banquete, a mensagem do profeta é que ele veria, mas não participaria. Então aquele povo que entrou, portões adentro de Israel, acabaram atropelando aquele comandante. E não propositalmente, mas no afã de alimentar os seus filhos, de trazer a comida para dentro dos seus lares, eles passaram por sobre o comandante, que morreu, cumprindo-se aquilo que o profeta Eliseu tinha anunciado. Pois bem, queridos, eu estou contando essa história para vocês, que há muitas maravilhas dentro deste texto, que há muitas coisas que poderiam nos servir de lição para uma noite como essa, mas eu quero só destacar algumas coisas. E a primeira delas é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Deus vela para cumprir a sua palavra. E Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, desde a eternidade, é que nós fôssemos resgatados pelo Senhor Jesus. Esse é o propósito, esse é o motivo pelo qual a Bíblia foi escrita, esse é o motivo pelo qual a igreja existe, esse é o motivo porque essa piscina de batismo está aqui, esse é o motivo pelo qual nós nos reunimos. Deus, lá na eternidade, tomou uma decisão, e a decisão é que ele teria um povo, e que esse povo pertenceria a ele. Ao longo da história, ao longo dos acontecimentos bíblicos, o que nós vemos é Deus trabalhando para o cumprimento deste propósito. Deus escolheu um casal, que seria a origem, que foi a origem de toda a humanidade. Deus escolheu, quando esse casal falhou, e Deus já sabia disso, Deus preparou um povo. Esse povo seria o responsável por trazer a mensagem de salvação, e por meio desse povo viria o Messias. E é esse povo que neste texto está correndo o risco de extinção. É o povo de Israel que está correndo o risco de extinção. Mas esse povo não pode ser extinto, porque Deus tem um projeto. O projeto de Deus, irmãos, está muito além de matar a fome do povo de Israel. O projeto de Deus, aqui nessa passagem, vai muito além de punir um comandante cético. O projeto de Deus vai muito além de impressionar um rei que duvidou de um profeta. Vai muito além de honrar a palavra de um profeta, a palavra que ele mesmo colocou na boca do profeta. O projeto de Deus aqui vai em preservar um povo, para que esse povo cumpra o seu propósito, de por meio desse povo ser preservado a mensagem de redenção, para desse povo nascer o Messias, para que o Messias fosse o nosso Salvador. Então o que está em jogo aqui é o projeto de Deus, no qual eu e você estamos envolvidos. Então Deus age usando aqueles 4 leprosos, colocando no coração daqueles 4 leprosos o desejo de ir se arriscar por comida, colocando os inimigos para fugir, para que a comida sobrasse, colocando Eliseu como porta-voz, tudo isso para que o projeto de Deus, que é bem maior, que o rei não conseguia visualizar, o próprio profeta não conseguiria visualizar, e que hoje, olhando para trás, nós conseguimos entender que tudo o que acontece na história acontece por um propósito maior, e esse propósito maior é o plano de Deus, que foi enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus usa os leprosos, Deus usa o profeta, e Deus usa de um expediente de milagres para poder fazer com que o seu plano se cumpra.
Mas há uma lição aqui, irmãos, que pelo menos é uma ilustração para uma ação missionária. E é por isso que esse texto é o texto abordado de hoje. Há pelo menos uma forma de olhar para esse texto e aprender desse texto um contexto de obra missionária. Veja bem, aqueles 4 leprosos foram enviados por Deus e receberam de Deus uma boa notícia. Eu disse a vocês, comida para quem está faminto é uma boa notícia. Comida para quem está prestes a morrer de fome é salvação. Literalmente falando, é salvação. Então pense nisso, são 4 homens que são inspirados por Deus a irem para um lugar. Neste lugar, eles descobrem, eles recebem uma boa notícia: alimento para quem tem fome. E aí então, nas primeiras horas, eles se alimentam. E eles não pensam em ninguém, porque não posso pensar em salvar da fome as pessoas se eu não tiver forças para ir até essas pessoas. Se eu estiver caindo de fome e se eu for morrer de fome no meio do caminho, como posso levar comida para alguém? Então a primeira coisa que eles fazem é comer. Mas quando eles comem, agora eles têm uma outra opção. São 2. A opção é: fico aqui e quanto menos pessoas souber, mais sobra para mim. Eu já me salvei e que se vire o resto. E eu vou aqui comer, eu vou desfrutar e cada um se vire. Porque cada um é responsável por si, porque cada um dará conta de si. Ou eles têm uma segunda opção, que é a opção de dizer: eu descobri e posso compartilhar. Eu posso ser porta-voz de uma notícia de salvação para quem tem fome. Eu posso salvar vidas através da proclamação da boa notícia de que há alimento. Então, eles passam a ser agora portadores de uma boa notícia. Você sabia que evangelho significa boa notícia? Que a palavra evangelho significa exatamente boas novas, ou uma boa notícia, ou uma novidade de alegria. É isso que eles são agora, evangelizadores. Evangelizadores porque levam boas notícias. Se evangelho é boas novas, eles são agora evangelistas, portadores e anunciadores de boas notícias. Então eles vão e salvam aquele povo da fome. Fazendo isso, eles estão sendo usados por Deus, porque o projeto de Deus é maior do que aquilo que eles podiam observar ou conhecer naquele tempo. Se você me perguntar, pastor, qual é a relação? Eu diria que nós vivemos o mesmo contexto, com a diferença de que aqueles homens receberam uma boa notícia, mas não receberam a melhor notícia. De que aqueles homens foram salvos da fome, mas que aquela salvação era momentânea, porque era uma salvação de morrer de fome. Que a notícia que aqueles homens levaram era uma boa notícia de salvação da fome, mas não da salvação eterna. Nós, irmãos, como aqueles 4 leprosos, também, pela bondade de Deus, pela ação misericordiosa de Deus, descobrimos uma boa notícia: a boa nova do Evangelho. Nós fomos salvos, não da fome física somente, mas da fome da nossa alma, e fomos transportados para a luz de Cristo, arrancado das trevas. E agora desfrutamos do Evangelho. O que nós fazemos na igreja, se não nos fartarmos do banquete do Senhor?
O que é que eu faço com 5 ou 6 ou 7 Bíblias que tenho em casa, nas suas muitas traduções, com os seus muitos apêndices teológicos? O que eu faço com elas? Eu vou me saciando. O que eu faço quando eu venho na escola de discípulos? Eu mato a minha fome. O que eu faço quando eu canto com os meus irmãos e quando eu celebro os meus irmãos, como aqueles 4 leprosos? Eu pego a boa notícia que eu ouvi e dela me alimento. Mas muitos de nós, estamos fazendo algo que não é certo. Porque é essa a conclusão que eles chegaram, irmãos. Não é justo. Pensavam eles, Deus nos cobrará disso. Deus vai nos cobrar da nossa mesquinhez. Deus vai nos cobrar do nosso egoísmo. Deus vai nos cobrar porque Ele nos anunciou as boas novas gratuitamente. Não fomos nós que expulsamos os exércitos, não fomos nós que vencemos a guerra, não fomos nós que providenciamos comida, mas foi Deus quem nos deu gratuitamente. E agora nós sentamos e nos fartamos enquanto pessoas morrem de fome. Nós nos alimentamos enquanto os outros morrem de fome, e isso não é justo. Deus nos cobrará. Era esse o entendimento deles. Então eles disseram: vamos cumprir o propósito de Deus, vamos cumprir o propósito do Senhor, vamos ser portadores de boas novas, vamos ser portadores de salvação. Se fomos salvos, podemos ser agora portadores da mensagem da salvação. Se nos alimentamos gratuitamente, de graça recebemos, de graça vamos dar. Vamos voltar para Israel e vamos dizer: a comida para mim, mas a comida para você também. Eu fui salvo, você pode ser também. Eu fui livre da morte pela fome, você pode ser livre também. Vamos juntos desfrutar do banquete que Deus providenciou. Não é justo, irmãos, que nós não preguemos o Evangelho. Porque se aqueles homens temiam a mão de Deus, porque não anunciariam a salvação física da fome, quanto mais nós deveríamos temer o não anunciar a salvação da alma. Se eles se compadeceram de pessoas que colocaram ele para fora dos muros da cidade, não se esqueçam, irmãos, eles tinham motivos para não voltar. Eles podiam dizer: nós fomos rejeitados pelos nossos irmãos, pais e filhos. Nós fomos colocados para fora da cidade. Nós fomos expulsos do convívio social. Eles tinham até motivos para pensarem em ser egoístas, mas não foram. Eles disseram: não é justo, Deus nos punirá. Não é justo, Deus nos cobrará. Não é justo, Deus pedirá conta. Porque nós, podendo fazer o bem, não fizemos. Porque nós, podendo dar gratuitamente aquilo que não era nosso, aquilo que nós recebemos gratuitamente, nós fechamos as nossas mãos, nós pensamos só em nós. Nós cantamos, nós aprendemos, nós discutimos teologia, nós erguemos as nossas mãos, nós dissemos: Senhor, Tu és bom, mas nós não compartilhamos do pão. Perdoe-me, irmãos, mais uma vez, tocar nesse assunto que eu sei que nós já falamos tanto aqui na igreja. Mas olhe para a igreja no Brasil. Quais são as metas? Não são construir campos de treinamentos missionários. Não são construir casas de recuperações para evangelizar e ajudar no processo de libertação de drogados. Não é de construir creches para que as crianças cresçam influenciadas pelo Evangelho, mas de construir megatemplos.
Ou o sonho do que descobriu uma linda voz, não é usá-la na praça para cantar ao nome de Jesus, nem tampouco para levar cantando a mensagem da salvação, e sim gravar um CD e se apresentar no Raul Gil. Os nossos jovens pensam em tudo hoje. Em se formar, isso é bom, e estudar, e se casar, e namorar, e conquistar o mundo. Mas não se compadecem de almas. E nós, irmãos, não somos muito diferentes. Nós não somos muito diferentes. Porque nós questionamos os recursos de dízimos e ofertas quando nós estamos em uma comunidade que nós sabemos que aplica no reino. Porque nós dizemos para nós mesmos, mentindo, na maioria das vezes, que não temos tempo para anunciar as boas novas. Porque nós não nos esforçamos para carregar no colo as pessoas para o ambiente onde a palavra está sendo pregada. Como aqueles homens que carregaram o paralítico e que abriram o telhado e que o desceram na presença de Jesus. Nós convidamos as pessoas, dizemos, olha, vai lá na igreja qualquer dia. Mas dá trabalho, irmão, dizer para ele, olha, Jesus te ama e eu quero te mostrar o amor de Jesus, eu quero te colocar exposto à luz do Evangelho, eu venho te pegar aqui na terça-feira, eu pago a sua passagem, eu compro uma Bíblia para você, eu te carrego no colo se necessário for, e o que nós falamos é, essa pessoa não quer. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa, esse que está falando é alguém que também não queria. Que durante muitas vezes, muitos convites disse, não, deixa para um outro dia, hoje não dá. E essa pessoa que foi este bom samaritano para a minha vida, que foi o portador de boas novas para a minha vida, insistiu comigo. E quase que me trouxe no colo à igreja, de tanta insistência. Porque ele persistiu em anunciar a bondade de Deus. E foi a graça do Senhor que me alcançou, mas foi a proclamação do Evangelho que manifestou essa graça sobre mim. E a proclamação do Evangelho não veio para mim de um anjo, não veio de forma subliminar, mas veio pela boca de um homem que andou comigo no passado e que um dia experimentou as boas novas do Evangelho e que se sentou na sua casa e que se incomodou com aquilo, que estava nas vigílias, que estava na igreja, que estava nos cultos, que estava cantando no grupo de jovens, mas um dia a ficha dele caiu e ele disse, não é justo que eu aqui esteja recebendo da porção celestial, enquanto o Fábio, meu amigo, está indo para o inferno. Não é justo. Não é justo que eu esteja aqui cuidando da minha alma tão somente, enquanto o Fábio, meu amigo, está caminhando a passos largos para o inferno. Eu vou até ele e vou dizer para ele, encontrei algo maravilhoso e está disponível, acessível e gratuito a você também. E se eu me fizesse de surdo, como me fiz por algumas vezes, ele decidiu não desistir e novamente anunciar o amor e a bondade de Deus. Então, irmãos, por favor, queridos, o que foi dito hoje são muitos países. Muitos países. Se você começar a pegar as estatísticas sobre o campo missionário e começar a lê-las e a estudá-las, talvez você se torne um missionário. Talvez você se torne um missionário. Se você souber quantas pessoas foram decapitadas, arrastadas e mortas, só por ousarem se declarar cristão, você vai pegar nojo do seu sofá e bronca do controle da sua televisão. Por isso, querido, eu queria encerrar a mensagem de hoje, dizendo, irmãos, que eu tenho uma percepção como pastor, de que a nossa igreja se tornou uma igreja um tanto chata. Que muitas vezes eu sou um pastor chato, que na maioria dos nossos cultos, nós não saímos daqui com uma expectativa festeira de vamos conquistar o mundo.
que na maioria das vezes eu não pego uma mensagem como essa e transformo ela no que ela poderia ser transformada, uma mensagem de empolgação, dizendo que aquele que duvidou de você vai ser pisoteado na sua vitória, como foi o comandante. De que eu não pego essa mensagem e não transformo essa mensagem numa mensagem de triunfalismo, dizendo que você pode ficar tranquilo, porque amanhã, mais ou menos neste horário, Deus vai abrir as janelas do céu sobre você. Porque eu sei que isso só aconteceu porque Deus tinha um propósito específico, e que se Ele tivesse propósito específico sobre a sua vida, isso vai acontecer, e eu não temo anunciar isso. Porém, irmãos, me sinto compungido, obrigado a dizer, quase que todos os cultos, quase que sem cessar, quase como um disco riscado, que existe algo mais excelente do que prosperarmos, que existe algo mais excelente do que sentirmos uma alegria sobrenatural que possa durar meia hora ou um dia ou uma semana, que existe um andar com Deus, e que esse andar com Deus produz frutos, e que aí nós estaremos cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu espero que seja isso, irmãos, que seja o alimento da nossa comunidade, que seja isso, aquilo que faz o nosso coração vibrar, a alegria de saber que Deus escolheu homens e mulheres falhos como nós para sermos porta-vozes de salvação, e aí as demais coisas são secundárias. Irmãos, nós não vemos uma empolgação aqui nesse texto, porque tinha ouro naqueles despojos. Não há uma empolgação, alguém voltando dizendo, olha, achei uma correntinha de ouro. Ou alguém dizendo assim, olha, achei um casaco de pele. Olha só, eles fugiram e esqueceram uma bolsa Louis Vuitton. Não, irmãos. Existe algo central e essencial que nos faz até esquecer as coisas supérfluas. Eles encontraram muitas coisas lá. Os inimigos fugiram e deixaram tudo lá. Deixaram ouro, prata, deixaram seus bens, mas a alegria deles é que o alimento que era essencial foi encontrado. Então a vida cristã tem muita coisa, irmão. Deus vai te abençoar, vai te ajudar no tempo de crise, irmãos. Eu não tenho dúvida de que Deus vai te ajudar a administrar bem as suas coisas, que você vai ser inspirado por Deus para ser cuidado. Eu tenho recebido diversos testemunhos aqui de que quando começou esse processo de parceiros de oração, alguns irmãos dizendo, pastor, o irmão que está orando por mim, eu sei que ele está orando por mim, porque algumas coisas estão acontecendo na minha vida que não estavam acontecendo. Irmãos, a oração é algo inexplicável. Sinceramente, eu como pastor não consigo explicar o poder que tem a oração. A única coisa que eu sei explicar e que eu sei é que Deus nos ordenou a fazer isso, Jesus fez e nos ensinou a fazer, por isso ela tem um significado importante. Agora, o mecanismo de funcionamento da oração, não me pergunte, porque eu não sei, é sobrenatural. Então eu sei, irmãos, que Deus nos dará sabedoria, que Deus nos abençoará, que Deus nos fará prosperar em meio a dificuldades, que Deus nos abençoará, que Deus cuidará de nós, que Deus nos direcionará, mas sei que a mensagem mais importante é aquela que nos tirou do inferno e que pode tirar os nossos amigos do inferno e que pode tirar as pessoas da sua família do inferno. Então, antes de anunciarmos qualquer outro benefício vindo da bondade de Deus, anunciemos que Ele quer salvar e que Ele nos salvou. O bem mais precioso, irmão, você já recebeu, a salvação. Essa é a boa notícia. Espalhe ela, conte para todo mundo. De graça recebeu, de graça dê. A mensagem é de graça, a mensagem é da graça. Amém, querido? Se você crê nisso, diga amém e dê um forte aplauso ao nome do Senhor e coloque-se de pé em nome de Jesus. E essa piscina que está aqui, irmão, significa exatamente isso. Que Jesus salva.
e que Ele continua sendo o Salvador. E que se você quiser, hoje é dia de salvação. Nós usamos a expressão, quando se faz um apelo, quem quer aceitar a Jesus, sai do seu lugar, vem à frente, você quer aceitar a Jesus. Pois bem, não tem problema usar essa linguagem, porque quando isso acontece, irmãos, nós só estamos usando a expressão de uma forma talvez não bem colocada. Porque a grande verdade nesse momento o que está acontecendo é que Deus está lhe convencendo dos seus pecados. Quando eu digo assim, você quer vir aceitar a Jesus, na verdade o que eu deveria estar dizendo é, você está ouvindo essa voz dizendo que você precisa de Jesus? Pois bem, essa voz é a do Espírito Santo e Ele está te chamando. Essa voz que diz, venha, mude de vida, é a voz de Jesus te chamando. É a voz que diz que Ele quer matar a fome da sua alma. Se isso já aconteceu na sua vida, querido, agora a voz do Espírito Santo continua a dizer, ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma voz que disse, venha, você é meu. Venha, eu lhe comprei com o meu sangue. É a mesma voz que disse, vinde, é a voz que agora diz, ide. Obedeça a essa voz. Você pode atender essa voz hoje. Se essa voz está te chamando, dizendo, venha, venha. Venha para o Senhor. Ouça essa voz. Se essa voz está ecoando no seu coração dizendo, portanto, ide, é porque você já veio. E todos aqueles que já vieram, agora têm que ir. Pastora, para onde eu devo ir? Você deve ir para a sua casa e proclamar o Evangelho. Você deve ir para a sua escola, você deve ir para o seu trabalho, você deve ir pelas ruas, você deve usar o seu Facebook, você deve usar suas redes sociais, você deve usar a sua voz, a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, o seu dinheiro, para dizer, Jesus Cristo é o Salvador. Ele me salvou. A maior pregação que você pode fazer é a pregação da sua vida. Jesus Cristo me salvou, por isso pode salvar você. E quando alguém perguntar assim, como é que você sabe que Ele pode me salvar? É porque Ele me salvou. E se Ele pode me salvar, Ele pode salvar a você.